incidiu na superfície e foi transformada em de três grandes maneiras. Infravermelho e radiação, foi mesmo, vai para o espaço. Ou pode ser bloqueada por nuvens, né, e o vapor de água que está dentro das nuvens, porque as nuvens são gotículas ou partículas de gelo, mas está cheio de vapor lá dentro. E isso interage na frequência do infravermelho. Mas não é isso que é efeito estufa, é um comportamento particular do vapor de água e das nuvens. Aqui, uma grande quantidade de energia é usada para evaporar e formar nuvens. Então, calor latente. Uma terceira e muito desconhecida, é difícil de você medir, mensurar mesmo os fluxos atmosféricos, é a convecção e a condução. A gente chama os grandes turbilhões, os eddies que ficam aqui pela atmosfera. Isso aqui consome uma energia violenta também. Tá? Não, mas vamos ficar só com isso daqui. Esse aqui que é o efeito estufa. Bom, pois é. Esse saldo positivo acontece por causa da atmosfera. Então, estamos colocando aqui a entrada de energia, certo? Energia solar. Uma parte vai sair para o espaço, certo? Energia infravermelha. É um processo rápido, enquanto que esse outro processo é lento, evaporar, fazer turbilhões na atmosfera. Aí chega-se a esse cálculo de temperatura efetiva, como eu falei para vocês, eu não gosto disso, a temperatura média da Terra seria de 15 graus Celsius. Ok, e se não tivesse a atmosfera, aí não tem vapor de água, não tem nuvens, não tem mais. O que acontece? Mesma coisa, está chegando lá energia, dá para fazer evaporar? Não. Dá para fazer turbilhão? Não. Então, tudo vai para o espaço de uma maneira rápida. Aí, o Arrhenius, é o pai do aquecimento global moderno, fez uma conta lá e falou, olha, se eu pegar todas as irradiâncias da Terra, aplicar lá a relação de Stefan Boltzmann, que tem uma sigma T a quarta potência, eu cheguei na temperatura de menos 18 graus Celsius. Acontece que a Arrhenius fez uma falácia matemática, que é pegar todas as irradiâncias, somar tudo, tirar a média e jogar na equação. A equação tem uma raiz a quarta. Será que está certo isso? Ou será que a gente tem que pegar todas as irradiâncias, uma por uma, e calcular a raiz quarta e depois tirar a média? A gente pode fazer uma questão muito simples. Qual será que é a temperatura da Lua quando ela está voltada para o Sol? Alguém pode chutar? Leilão. Quanto? 300 graus? Não, acho que é muito. Uns 150, 170 tá bom. E do lado que não tem Sol? Pois é, deve ser frio para chuchu, né? Porque aí vocês acabaram de ver, vocês já entenderam no primeiro slide, não tem atmosfera, então não dá para fazer aquele retardo. Bateu, pum, já vai embora, né? Transforma e vai embora. Então, esfria, uma hora ficou gelado. Os menos 130, tá bom para vocês? Agradável, menos 130? Então me digam assim, ó, como é que pode, né, astronomicamente falando, dois corpos são vizinhos? Terra e Lua. São vizinhos. 400 mil quilômetros é ridículo perto de todos os outros planetas. Como é que pode um aqui estar a 150 negativo e o outro, né, irradiar a 15 positivo ou menos 18 se não tivesse atmosfera? Tem lógica isso para vocês? Terra sem atmosfera, 18 negativo. Lua vizinha, menos 150. Ah, ganhei de você. Não, porque o cara errou mesmo na conta. Isso só foi corrigido agora pelo Gerlich em 95, refez as contas e chegou no menos 129. Bingo! Acertou. E aí o pessoal que foi para a Lua, na viagem que usou o jipinho, né, caiu um pouco de pó, né, em cima da bateria. Aquele negócio quase torrou. E aí o cara faz o quê? Abriu o capacete e assoprar o pó? Não, vou pegar uma escovinha, então ele leva uma escova, né? Vou lá para a Lua, levo uma escova para tirar pó. Foi um horror aquilo, a bateria quase pegou fogo porque estava exposto à luz solar e não tinha turbilhões, não tinha vento, não tinha como dissipar aquele calor. Era só radiativo, absorvia tudo e queria emitir. Quase pegou fogo no jipinho dos caras, os caras ficaram lá. Tá? É, verdade, tinha que ser isso aqui. Então a saída de energia é muito rápida. E aí eu uso este exemplo, que é da Terra, que está a distância de 150 milhões de quilômetros do Sol, que a gente vai chamar de uma unidade astronômica. Lugar mais quente da Terra por mais ou menos 50 graus Celsius. Né? O que é essa temperatura média? Seria isso daqui. Nesse perfil de temperatura
que a atmosfera da Terra tem em média, aqui na superfície seria então 15 graus Celsius. Ok, professor, tudo bem, entendi. Beleza, então vamos para Vênus. Por quê? Porque se você voltar para cá, olha só aqui a pressão atmosférica. Na superfície, quanto que é a pressão atmosférica na superfície ao nível do mar? 1 atm, né? Ou 1013,25 milibares. Mas 1 atm tá bom? 1 atm tá bom. É, uma atmosfera, né, professor? Não tem duas, então é uma só. Ok? Beleza, então vamos para Vênus. Legal, Vênus está um pouco mais próximo do Sol, 0,72 unidades astronômicas. Isso aqui é um perfil de nave espacial que foi lançada, sondagem, tirando a temperatura. Ok. Uma atmosfera era a nossa referência? Era. Então vamos perguntar para a sonda, quando que você passou por 1 atm? Certo? Ela responde, olha, eu passei por 1 atm aqui. Legal. Qual que era a temperatura quando você passou por 1 atm? Ah, minha temperatura é de cerca de 77 graus Celsius. Olha, mas então, como é que pode na superfície ter 467 graus? Porque se vocês continuarem vendo o gráfico, vai para 90 atmosferas de pressão na superfície de Vênus. Então, não é a composição atmosférica de Vênus que faz o efeito estufa deles, é lei dos gases. Aí fica todo mundo lá batendo em mim. Não, vai lá, ó, pega lá uma atmosfera de pressão e vê qual que é a temperatura. 77 graus Celsius é mais ou menos quanto seria um deserto na Terra. Está ali, ó, temperatura semelhante a um deserto terrestre. Ah, mas é um pouco mais, professor. É, mas está mais perto, né? Então, se bobear, ainda 77 deve ser mais frio. A maior prova disso é que se realmente o CO2 estivesse fazendo alguma coisa, joga esses caras no deserto. Nós vamos falar um pouco disso, que é agora. Certo? Esses processos de radiação acontecem na velocidade da luz. Não é assim, a luz bate e faz... Não, é um tiroteio. Certo? Então, bate na superfície, já transforma em onda longa, dispara de volta para o espaço. Então, eles querem que a gente acredite que deve ter um monte de moléculas ultra especializadas de CO2 e ficar brincando de jogo de raquete de tênis. Pá, 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 pá. Certo? Sobe uma onda longa e ela rebate de volta para a energia. Na verdade, né, eles ainda fazem um processo de reemissão, quer dizer que ele absorve e emite de novo. Desculpa, se ele emite de novo, significa que numa relação isotrópica vai emitir para tudo que é lado, inclusive para o espaço de novo. E numa velocidade da luz, processo ultra rápido, não vai ter efeito estufa amanhã. Já acabou durante a noite, se existisse por causa desse caso. Certo? E aí, se ele emite de volta para cá, quer dizer que o cara aqui vai, lança o escanteio, sai correndo, né? Cabeceia e faz gol. Vai fazendo assim, sem parar, né? Fica lá bloqueando todas. Não. Não dá para acontecer isso, pessoal. Então a prova é exatamente isso. Olha, joga o cara no deserto. Ah, tem os turbilhões? Tem. Os turbilhões vão acontecer durante o dia. Tem vapor de água? Não tem. Tá, beleza. O que acontece durante a noite? Irradia. 5 horas da manhã... Como é que está lá a temperatura? Põe todo aquecimentista pelado no deserto e deixa lá. Se ele sobreviver, a gente acredita no aquecimento global. Certo? Porque vai sair dos 50 positivo durante o dia e vai quase a zero e às vezes negativo durante a noite. CO2, desculpa, não segurou nada. Perdeu tudo em forma de radiação infravermelha para o espaço. E aí, vamos para os modelos, né? Não existe a tal da mancha quente, porque eles falam assim, não, o CO2 está lá na atmosfera e ele está esquentando por lá, tá? Está esquentando por lá. Então, a média da troposfera do IPCC, eles vão dizer que é aqui que vai ter a tal da mancha quente. Né? Aí o John Christie, que é um cara que só trabalha com radiosondagens, né? E aí vai fazer o seguinte, olha, a atmosfera real é isso aqui, ó, lança várias radiosondagens por todas as latitudes, não se encontra essa mancha quente aqui. Portanto, perfil de temperatura normal. Não acontece essa história de aquecimento. E tem uma coisa muito pior ainda de tudo isso, que é o paradoxo do CO2. Porque se você pega lá a temperatura de corpo negro, lei de Planck, etc. e tal, você vai perceber que essa reemissão de infravermelho do CO2 só aconteceria se a superfície estivesse emitindo na frequência mais baixa, ou seja, se fosse mais fria. Então é um paradoxo, que se o planeta está com a superfície mais quente, o CO2 nem vê isso acontecer.
E quem viu isso antes é o vapor de água. Ele pega um espectro gigantesco do infravermelho. Quase não tem nenhuma janela aqui, pouquíssimas janelas. Então, se o CO2 fosse fazer isso, só se não tivesse água, que é o caso do deserto. E aí não adiantou nada do mesmo jeito. Então, não adianta. Quem segura isso é o vapor de água. Quando ele está presente, o CO2, se ele fosse fazer isso, teria que ser na frequência do frio. Então, a lógica, de novo, não fecha. Né? Isso aqui seria o CO2 todo da atmosfera e os humanos também lá dentro. E assim vai, né? A gente vai lá, o pré-cambriano, tivemos 2 períodos glaciais bem acentuados. O CO2 era 10 vezes maior que o atual e a Terra virou uma imensa bola de gelo, tá? Alta concentração biogênica de estromatólitos, precipitação de carbonatos. A medição foi tirada por urânio-tório, que é chamada uma medição absoluta, tem os seus erros também, mas é na ordem de grandeza de vírgula, né? Nós estamos falando de ordem de grandeza de 400, 300, quanto que é na verdade? Então não adiantou nada, o CO2 estava lá e a Terra estava num período glacial. E aí vem o nosso querido Al Gore, né? Ah, o Al Gore. Né? O Al Gore, ele adora isso daqui, né? Ele coloca essa curva aqui, mas ele omite que, na verdade, tem uma defasagem entre a temperatura e o CO2. Então, vamos trazer aqui o professor Ian Clark. Né? Ele vai colocar lá, ó, não podemos dizer que o CO2 vai dirigir as mudanças climáticas. Certamente nunca fez isso no passado. Então, está aqui, ó, temperatura sobe primeiro, o CO2 vem depois. Temperatura desce, o CO2 vai atrás, certo? Não é ao contrário. Os caras gostam de ficar desvirtuando, não. É o ovo ou galinha, ou é ovo ou galinha, não é nada. Tá? A galinha põe o ovo. Então, a gente podia terminar a apresentação nesse slide, porque no próprio IPCC, no relatório AR4 de 2007, volta, na página 444, ele já avisa assim, ó, as variações do dióxido de carbono ao longo dos últimos 420 mil anos seguiram amplamente a temperatura antártica, tipicamente de vários séculos a 1 milênio, concluindo... Né, a explicação para as variações glaciais e interglaciais de CO2 permanece como um difícil problema de atribuição. Não sabemos o que aconteceu. E aí aparece esse negócio agora no jornal Folha de São Paulo, de domingo. Né? A pesquisa confirma que o aumento de CO2 inicia aquecimento. Toda evidência que não ajuda, a causa é derrubada por alguma mágica. Aí o cara vem lá com os resultados de modelos. Eu falei, resultado de modelo. Então, quer dizer que o cara já programou o computador para falar aquilo. Aí vem lá, olha, o que uma mudança dessas pode causar além de mais calor? Quer dizer, o cara já conclui, o CO2 subiu antes, se a temperatura foi atrás, e, portanto, isso gera calor. Nossa, toda a lógica da coerência, né? Não tem nada que prove isso. Eu coloco aqui, ó, mesmo que ele estivesse certo, continua não provando o vínculo do CO2 com o homem e que ele faça a temperatura subir. Falta a evidência, continua faltando a evidência. Então, está aqui, ó, não achei uma resposta melhor, então deve ser subir a temperatura. Não achei, joga essa daí mesmo. E aí tem isso aqui, ó, as medidas feitas por satélite agora. Essas aqui são sensacionais, né? Então, aqui vocês estão vendo os satélites e as medidas feitas em algumas estações. Nem sequer bate, né? Medidas de satélite não bateram com as metodologias empregadas nas estações. Quem é que está certo aí? É o satélite que não está escaneando direito ou são as estações que estão com medições erradas? Aí, curiosamente, está em cima da África, aqui está mais intenso, aqui está menos intenso. O CO2 também acho que é elitista, né? O gás do fim do mundo. O gás do fim do mundo. Vamos lá. Essa aqui é a mais estúpida de todas, né? CO2 é o gás da vida. Se um dia desse certo isso, né? Imagina se fosse possível tirar todo o CO2 da atmosfera. Tudo bem. A gente põe o pé dentro da terra, e vira para o sol e vira verde. Certo? Ele vai comer o quê? As plantas, tchau. Tá? Então, sem ele, nenhuma forma de vida baseada em carbono na Terra existiria. Quanto mais se eleva a sua concentração na atmosfera, maior é a produção de vegetal. Tá? Maior produção de alimentos. Estufa serve para isso. Muitos biólogos ficam brigando comigo. Não adianta você comer um monte de comida que você vai ficar mais forte. Não, não é assim. O cara gosta de fazer comparações que não tem nada a ver.
Tá aqui, né, o próprio Kimball, que é meio aqui cientista também, experimentos são comprovados cientificamente. Aliás, as estufas são feitas para isso. A aplicação de gás carbônico nas culturas melhora o metabolismo e o equilíbrio hormonal das plantas, aumenta a fotossíntese e a absorção de nutrientes, resultando em plantas mais produtivas, mais resistentes a doenças e ao ataque de pragas, gerando frutos de melhor qualidade. E os fenômenos, então, também estão aumentando, né? Quando você abrir a porta, deve ter um furacão te esperando já. Certo? Não. O que acontece é que nós estamos monitorando melhor o nosso planeta. Tá? Então, você tem monitoramento de satélites ambientais. Cada vez você tem mais pessoas morando em diversos lugares do mundo. Portanto, testemunhas oculares. Eu canso de falar, olha, se for começar a colocar radar meteorológico Doppler na Amazônia, você vai ver o que é tornado. Ah, essas vezes é que tem tornado, o raio, que o parta. A Amazônia ainda está cheia de tornados, é quem que vai ver? Os caras acham uma clareira lá, quem abriu? Deus. Né? Tá? Então, não há pessoas ocupando algumas áreas. Quando você tem essas pessoas ocupando, elas servem de testemunhas. Ao mesmo tempo, não se esqueçam, né, como eu falei, nós temos que usar todo o nosso aporte de estudos para explicar as coisas. Uma delas é as pessoas pobres estão morando cada vez mais em lugares inadequados. Então, são lugares que naturalmente já sofrem das variações meteorológicas e, quem sabe, também das climáticas. Então, se mais pessoas estão nesses lugares suscetíveis, quando acontece o desastre, mais pessoas morrem. Viu? O número de pessoas que está morrendo é por causa das mudanças climáticas. Não é por causa da pobreza. Né? Tá? Então, não há evidência do aumento de sistemas atmosféricos extremos. Tá? O que aparece simplesmente é variabilidade natural que vão se distribuindo aleatoriamente. O Brasil já teve ciclones tropicais nos anos 70. Não é aquele 2004, lá o Katrina, que é o Brasil tem agora ciclone tropical. Já teve antes, sim. Tá? Essas aqui eu trouxe do pessoal que estuda só furacões dos Estados Unidos. Os cobras, tá? Os caras que estudam muito. Porque o pessoal do aquecimentismo vem lá, olha, o número de fenômenos subiu, né? Subiu realmente, né? De 1933, que você não monitorava essa área inteira do Atlântico, certo? Como é que vai saber que teve? Aí você conta, olha, teve isso aqui, agora teve muito mais, teve muito mais área para cobrir. Certo? Ah, morreu muito mais gente num fenômeno não sei aonde, isso aqui. Tem muito mais gente morando no mesmo lugar. Quando vem um desse, mata um monte de gente. Tá? Olha que interessante, né? Porque 2005 falam que foi assim, a coisa que teve mais fenômenos lá de ciclones tropicais, né? Não. Olha só, foi tão baixo quanto outros períodos. Teve coisa muito pior durante o caminho. 2005 é dito como o ano mais ativo, porém só foi